Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13. Verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ainda o capítulo 2 dessa mesma carta, versos de 1 a 4. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos entregar esse tempo diante do Senhor, pedir a sua assistência para abrirmos sua palavra. Pai, nós somos gratos a Ti por mais essa noite que o Senhor preparou, para que estivéssemos reunidos ao redor do Senhor, para aprendermos de Ti, para recebermos a Ti mesmo em Tua palavra, Senhor. Nós já Te agradecemos por essa abertura pontual, Senhor, que certamente irá se desenrolar também no decorrer da mensagem que iremos receber. Que o Senhor complete Teu falar, Senhor, que tenhamos sensibilidade para ouvir Tua voz, compreender Tua mente, Teu coração, e, Senhor, sermos exortados, ajudados por Ti mesmo. Obrigado, Senhor, prepare os nossos corações para receber Tua palavra, aquiete, Senhor, as nossas emoções, nossos pensamentos, e que nós possamos, Senhor, nesse momento também, usando de responsabilidade que nos é concedida, trazer cativo a nossa mente, Senhor, para que nada se perca, que nenhuma palavra Tua caia por terra, e que nós não nos levantemos antes da hora, mas fiquemos até o fim, ouvindo as Tuas palavras, Senhor, atentos a Ti, desfrutando de Ti mesmo e daquilo que o Senhor tem para nos falar. Ó Senhor, quando estamos aos Teus pés, nada mais importa, Senhor. Este é o lugar mais precioso para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos seguir na exposição dessa carta aos Hebreus. É uma carta tremenda, né? Singular em muitos aspectos, e apenas relembrar que ela é uma carta que tem uma carga central de exortação. Isso é muito importante dizer. E é importante também dizer que exortação na Bíblia, ela é muito mais do que chamar atenção, né? Não é só um chamado de atenção, não é só uma coisa urgente no sentido de nos alertar, mas também é encorajamento, porque o Espírito Santo, que é o exortador, ele também é o consolador, né? Ele é o bendito Paracleto, em quem nós recebemos toda a ajuda que nós precisamos. Então, essa carta ela tem essa carga central de exortação. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai resumir toda a carta aos Hebreus em uma única palavra de exortação. Ela se divide em 5 partes exortativas, e esta do capítulo 2, versos 1 a 4, é a primeira parte da exortação, mas é como se o Espírito no final resumisse dizendo: vocês precisam das 5 partes para entender a mensagem completa, porque aquilo que coloquei aqui é uma única palavra. Então nós precisamos da menção completa da exortação do Espírito nessa carta, né? E é muito significativo também, acho bem interessante, que o Espírito é como se ele não considerasse divisões entre ensino e exortação, né? Porque ele resume toda a carta em uma palavra de exortação, porque o próprio ensino ele é uma exortação em si.
Quando estamos sendo ensinados pelo Senhor, nós estamos sendo exortados, estamos sendo encorajados e todas as demais atividades do Espírito em nós. Então, apenas relembrar que essa carta ela possui 5 exortações e ela possui um progresso nessas exortações. Eu preciso dizer isso novamente porque é muito importante. É uma carta que começa com negligência, começa com um descuido, começa com não dar atenção devida à palavra e termina num quadro de completa indiferença. Mas essa primeira exortação que nós vamos continuar nessa noite, ela é o fundamento para as demais. É porque nós não damos a devida atenção à palavra que o Espírito precisa trazer outras palavras de exortações para poder nos corrigir, para que nós não cheguemos naquele estágio final. E isso, irmãos, é um princípio que você encontra por toda a Bíblia. Por que nós temos escrito então as segundas cartas da Bíblia? Porque a primeira carta não foi ouvida adequadamente. Então por que muitas vezes o Espírito precisa repetir coisas que já nos exortou, já nos falou? Porque nós não respondemos ao que Ele falou. Então Ele precisa vir e falar novamente as mesmas coisas, porque o Senhor, como o mestre sublime, aquele que sabe exatamente o que cada uma das suas assembleias precisa, Ele sabe muito bem, irmão, se Ele tem obtido resposta ou não das nossas vidas. Então muitas vezes Ele precisa parar, Ele precisa vir no mesmo ponto que às vezes nos exortou há 4, 5 anos atrás e dizer novamente as mesmas coisas. Isso para nós, irmãos, por um lado é tristeza, né? Porque a vida cristã ela deve ser uma vida de avanço, de progresso. Se o Senhor então de alguma maneira vem nos exortando sempre os mesmos pontos, é sinal que nós não estamos respondendo a Ele adequadamente, né? Você se lembra que esse princípio você encontra na vida de Abraão, nas visitas do Senhor a Abraão, 11 visitas. Em cada visita Deus desejava obter uma resposta de Abraão. E há alguns momentos, irmãos, preste atenção nisso, há alguns momentos onde há uma grande lacuna de tempo entre uma visitação e outra visitação lá na história de Abraão. Há momentos onde Abraão ficou 13 anos sem um aparecimento do Senhor a ele, porque ele não respondeu aquilo que o Senhor tinha demandado na visita anterior. Então nós também precisamos, irmãos, compreender muito bem o que o Senhor tem requerido de nós pessoalmente e, sobretudo, o que Ele tem requerido de nós como Assembleia. Compreender a mente do Senhor para nós, irmãos. E aqui não há nenhum molde onde nós nos encaixamos. Há a realidade da vida que nós temos vivido com o Senhor, tanto pessoal como localmente aqui. O Senhor tem algo que deseja obter através de nossas vidas, irmãos. Nós precisamos deixar nosso egoísmo um pouquinho de lado. Tudo é para nós. É eu. Isso é o que o pecado fez conosco, né? Nos colocou no centro. Mas Deus deseja obter algo também. Então, na medida, irmãos, que Deus vai obtendo, vai trabalhando as nossas vidas, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Por um lado, nós vamos obtendo mais dele. Por outro lado, ele vai obtendo também algo em nós, a sua herança nos santos. Isso é o que está escrito em Efésios capítulo 1. Então, irmãos, negligência é o primeiro aspecto. E nós precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Então, no último momento, nós sublinhamos essa palavra do versículo 1 aí, capítulo 2, verso 1. Essa palavra desviemos. Você se recorda disso? E nós colocamos alguns significados para esta palavra. Mas um dos sentidos, e é este que nós estamos meditando com calma, é o sentido de um barco à deriva. Ou seja, de um barco que está sendo levado pela correnteza por agentes externos, por pressões externas, né? Ele é levado para longe de onde deveria estar atracado ali firme, né? Então, nós tocamos já em algumas correntezas e dissemos que se nós não vigiássemos, ou se nós não vigiarmos com respeito a elas, nós também, irmãos, seremos levados à deriva. O que o Espírito escreveu aqui não foi para o mundo, foi escrito para cristãos. É um alerta para nós que já cremos no Senhor, que já nascemos de novo, que já recebemos as bênçãos iniciais do Evangelho, já fomos perdoados, já fomos justificados, né? Já fomos santificados, porque a santificação também na Bíblia ela já é um fato consumado também, apesar de estar acontecendo na nossa experiência. Mas é para nós, irmãos, isso que está escrito aqui. Então, irmãos, o Espírito está dizendo que se nós não nos atentarmos às pequenas coisas, aquelas coisas que nós muitas vezes consideramos tem nada a ver,
pouca importância, sabe? Essa coisinha aqui todo mundo faz, eu posso fazer também. Isso aqui não tem problema, né? São nessas coisinhas, irmãos, que nós vamos dando aberturas, é que nós vamos sendo levados até chegarmos ao ponto da indiferença. Então, o desviar, irmãos, não acontece da noite para o dia. Não é um passo único. Ninguém amanhece e fala: hoje eu não quero mais saber do Senhor, hoje eu não quero mais saber de congregar. Não acontece assim. Há um processo que acontece, e o Espírito está nos alertando que geralmente descuidamos com as pequenas coisas. E quanto o Senhor tem nos falado, como Ele dá valor às pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. O Senhor, irmãos, só pode confiar algo mais a nós, se nós temos sido fiéis ao que Ele já nos tem falado. Esse é um princípio imutável da palavra, descrito em Filipenses capítulo 3, se não me falha o verso 16, de que nós devemos andar de acordo com a luz que nós já alcançamos. Então nós vamos ser cuidadosos com relação a isso. E eu citei até agora 2 correntezas, né, pontuais, irmão. Tá? Isso daqui eu creio sim que nós estamos passando, estamos sofrendo esses ataques, sim, em nosso coração, e também por agentes externos, né? Então, a primeira correnteza que eu coloquei foi a correnteza do tempo e da familiaridade com a verdade. Há um irmão que diz que uma das coisas mais tristes é quando as verdades espirituais elas se tornam conhecidas e familiares, porque aí nós damos pouca importância para elas. Já não nos impressiona, já não passa mais pelo filtro de lágrima dos nossos olhos, já não tem impacto nenhum, nosso coração já é indiferente diante dela, porque ela se tornou algo comum, algo já normal. Eu venho aqui, ouço, vou para casa, nada acontece, né? No meu coração não sou tocado pelo Senhor. Não tocado, irmãos, eu estou falando de um arrepio, não. Estou falando daquelas marcas genuínas de um trabalho profundo dentro do nosso coração, sabe, irmão? Então, irmãos, começa aí a correnteza do tempo e da familiaridade com a verdade. A segunda que eu coloquei foi a correnteza da pressão contínua dos nossos cuidados diários, das nossas ansiedades, dos nossos deveres e das nossas alegrias. E aí nós ponderamos entre o positivo e o negativo, né? As ansiedades como algo negativo e as alegrias como algo positivo, mas ambas possuem também o poder de agir como uma correnteza e nos afastar diante do Senhor, de nos afastar do Senhor, se nós não cuidarmos devidamente disso. Então, irmãos, o perigo da ansiedade, irmão, é que nós estamos ocupados, nosso coração está agitado, aquela coisa, a gente não escuta o Senhor, a gente não consegue se aquietar para ouvir a voz do Senhor. E das alegrias, irmãos, é porque nós estamos tão bem que nós não precisamos do Senhor, né? Esse é o terrível perigo da alegria. Nós temos tudo, como diz a igreja apóstata, né? Sou rico, sou abastado, não preciso de mais nada, né? Esse é o princípio de Babilônia, irmãos, o princípio religioso, que quer tudo menos o Senhor, né? Igual quando o Senhor diz em João que eles estavam vindo atrás dele porque eles queriam pão, não porque queriam o Senhor. Então isso trata muito com as motivações do nosso coração. Irmãos, muitas vezes o Senhor precisa permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida, ou providenciar alguns arranjos para que nós nos voltemos para Ele. O sofrimento nunca é a ação primária de Deus, sempre é a sua palavra. Mas porque nós não ouvimos a sua palavra, Ele precisa usar dos arranjos. E aí Ele precisa tocar, irmãos, em algumas coisas, né? Precisa tirar o aconchego do nosso ninho, que está muito bom, né? Para que nós sintamos de fato desejo de ir após Ele. Isso é triste, irmão, porque nós deveríamos ir a Ele simplesmente pelo que Ele é, e não nos esquecermos nem na fartura e nem na pobreza dEle. Mas, irmãos, como o nosso coração é terrível, o Senhor precisa usar disso também. Então o sofrimento, como já diz um irmão, ele é como um trombone para ouvidos que estão surdos, para ouvidos que não escutam mais a voz do Senhor. Então ele usa desses sofrimentos, desses arranjos. Agora a terceira correnteza, e aí os irmãos podem começar a anotar. Nós vamos colocar assim, e espere eu construir o quadro, não tranque o coração antes de eu construir, tá? A correnteza das atividades cristãs. Você vai entender por quê. A correnteza das atividades cristãs. Será que isso também é um perigo, irmãos? Eu creio de fato que sim.
E por que eu estou citando a questão das atividades? Porque, irmãos, quão facilmente nós somos tentados com as coisas que são feitas por aí afora. Quanto barulho nós temos escutado, quanta atividade sendo feita em nome do Senhor. E o nosso coração começa a se perguntar, e aí? Nós não estamos fazendo nada, né? O Senhor está nisso? E esse movimento lá, olha que tremendo, olha quantas pessoas estão naquele movimento lá. Não é, irmãos? Então o nosso coração começa a ser sacudido com essa questão das atividades. Muita coisa sendo feita em nome de Deus. Mas isso não significa que Deus é a vanguarda e a retaguarda desses processos. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. E fazer a mesma pergunta que Jeremias fez no capítulo 2. Onde está o Senhor? Irmãos, guarde essa pergunta no seu coração. Porque os dias estão lotados, estão cheios, são maus. Esse é o sentido de maus ali. Nós estamos ouvindo muitas coisas, há muita corrente de ensinos, até mesmo estranhos, muita corrente de atividades estranhas também, que estão sendo feitas em nome de Deus, como se fosse um avanço, né? Nós estamos trazendo e inovando a palavra e trazendo ela para o contexto atual. Irmãos, isso não é o Evangelho. O Evangelho não se adequa a ninguém. É as pessoas que devem se adequar ao Evangelho. E infelizmente, hoje as pessoas estão diminuindo o impacto, o confronto, a cruz, o pecado para agradar pessoas. Isso é terrível, irmãos. Deus não está nisso. Guarde o seu coração disso, irmão. Se pergunte muito bem, antes de se envolver em alguma coisa, se de fato o Senhor está naquele movimento. Porque, irmãos, essa é a única coisa que interessa. Se de fato Cristo está nisso. E saiba, as multidões estarão normalmente no caminho contrário da vontade do Senhor. Geralmente. Isso é uma verdade. Geralmente o Senhor trabalha. Por que geralmente? Porque há períodos de avivamento onde o Senhor trabalhou com multidões, né? Onde as multidões se voltaram à palavra, à centralidade de Cristo. Então é totalmente diferente dessas coisas que estão acontecendo por aí e as pessoas estão dando o nome de avivamento. Toma cuidado com relação a isso. Mas houve períodos onde Deus tratou com multidões nesses chamados grandes avivamentos. Mas geralmente Deus trabalha com um pequeno remanescente fiel, com aqueles que não estão se moldando ao espírito da época, com aqueles que não estão preocupados em agradar homens, que não estão preocupados, irmãos, em serem aceitos em um contexto chamado religioso. Então nós precisamos guardar o nosso coração com relação a isso. E, irmãos, é muito importante dizer que aqui nessa questão das atividades cristãs, eu não estou, e nós nunca fizemos isso aqui, desmerecendo a questão das obras que devem ser feitas em Deus. Nunca. Mas, irmãos, a Bíblia sempre, guarde isso também, ela sempre respeita uma ordem. Se você ler a sua Bíblia, nessa ótica você vai ver, ela sempre irá respeitar essa ordem. Qual ordem? Que é a vida que produz as obras. Isso é uma verdade imutável na palavra de Deus. As atividades não produzem vida, não produzem realidade. É o contrário, é a vida que produz a obra. Então a palavra de Deus, irmão, sempre vai respeitar isso. Quando nós estudamos Tiago, por exemplo, quero refrescar a memória com Tiago, porque recentemente nós postamos essas mensagens, né? Para que os irmãos possam ter acesso aí abertamente, né? Tiago, que é uma carta vista como uma carta de obras, ela não tem como ênfase as obras. Tiago também coloca que as obras é uma consequência do acolhimento das provações e do acolhimento da palavra de Deus. Se nós estamos acolhendo as provações, ou seja, tudo aquilo que Deus arranja para nós, seja pessoas, sejam situações, não estou falando dos nossos descaminhos, irmãos, estou falando daquilo que vem de Deus com vistas a moldar-nos, né? Provação, aquilo que vem do Senhor, não tentação. Então, se nós acolhemos as provações e nós acolhemos a palavra de Deus, a consequência é andarmos nas obras que Ele preparou para nós andarmos. Então, irmãos, se nós
e aqui está um erro terrível, nós medimos as coisas pelo caminho inverso. Nós medimos as coisas a partir das obras, nós não medimos as coisas a partir da vida. E este é um grande engano. Geralmente, quando, vou usar essa expressão, não há obras, não há atitudes externas, nós medimos a vida cristã a partir daí. Nós deveríamos medir a partir da raiz do problema, que é a minha vida desenvolvendo-se diante do Senhor, vida de comunhão com Ele. Porque a ordem da Bíblia sempre é, irmãos, em outras palavras, vou colocar de outra forma: comunhão com o Senhor, estar a sós com Deus, consagração e serviço. É nessa ordem. Comunhão, eu estou a sós com Deus. Aí nessa luz, porque na tua luz, diz o Salmo 37, eu vejo a luz. Eu vejo algo a respeito de mim. Qual deve ser a minha resposta diante disso? Consagração. Irmãos, e nós pintamos um quadro tão poético a respeito do que é consagração. Nós precisamos ler, sabe o que? Levítico capítulo 8. Nós precisamos ler, se não me falha, Êxodo capítulo 29, que vai falar do cordeiro da consagração, do carneiro da consagração, perdão. E ali você vai ter um quadro do que de fato é consagração. E nós temos uma coisa romântica, né? Não, irmãos, dói. Dói na luz do Senhor ver quem nós somos. Dói na luz do Senhor vermos que somos pessoas egoístas, mentirosas, hipócritas. Que nós nos preocupamos mais com coisas do que com o Senhor. Que nós estamos mais preocupados com o dinheiro que nós vamos ganhar amanhã do que com a relação que temos com o Senhor hoje. Que o Senhor nos tem dado tudo, e mesmo assim nós não percebemos o cuidado daquele que é o nosso provedor. Nós estamos correndo atrás de coisas. É na luz do Senhor que Ele vai dizer essas coisas, irmão. Então, entendeu? Comunhão, Ele vai mostrar essas coisas, Ele vai revelar o seu coração. Você consegue ficar sós com Deus, irmão? Você consegue ficar em silêncio, ouvindo teus pensamentos e teu coração na luz do Senhor? Você tem permitido Ele te sondar? Você tem chegado na oração como Davi fez no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem feito isso, irmão? Se você fizer, Ele vai fazer esse trabalho em você. E o nosso papel, a nossa responsabilidade é nos consagrarmos, é chegar diante do altar, porque é ali que o carneiro era oferecido, o carneiro da consagração, chegar diante do altar e falar: Senhor, estou aqui. Vai doer, Senhor, o processo, mas pode fazer o que tem que fazer. Sabe o que o Senhor vai fazer? Como sumo sacerdote perfeito, Ele vai vir com a sua adaga de 2 gumes, e Ele vai entrar, irmãos, e vai causar dor sim, porque dói, irmãos, dói, porque nós não conhecemos a malignidade do nosso coração, nós não conhecemos o nosso próprio coração, nós fazemos juízo sobre as pessoas, que já é algo terrível. Quanto a nós, irmãos, nós erramos também, porque achamos que nos conhecemos e não nos conhecemos. E o Senhor vai mostrar. Então nós chegamos diante do Senhor e Ele vai entrar com essa adaga de 2 gumes, mas por um lado, Ele vai operar a morte. Ele vai limpar, irmão, sabe? É ali que está a figura do carneiro da consagração. Ele vai abrir aquilo dali. E vai limpar todas as entranhas, né? Vai tirar toda a sujeira que tem. Mas por outro lado, irmãos, o mesmo gume que opera a morte também opera a vida. O mesmo gume que tira esse eu, que nós somos escravizados, sabe, essa vida do eu, essa coisa, que nós culpamos todo mundo, e mal sabemos que o maior inimigo está dentro de nós, né? Somos nós mesmos, nosso eu. Então quando o Senhor vai levando à morte essas coisas, Ele vai se colocando no lugar, irmãos, e essa é a coisa mais bendita. Então comunhão, consagração, agora o serviço. Não, vamos para o serviço, vamos fazer e tal. Irmão, peraí, irmãos. A obra de Deus, sobretudo, somos nós mesmos, e nós não entendemos isso. Comunhão, consagração e então serviço. O serviço é fruto da comunhão e da consagração, irmão. É aí que está a raiz do problema. Nós temos labutado anos aqui, girando em torno do serviço. O nosso problema não é com relação ao serviço, é com relação à comunhão e à consagração. Talvez sua mente natural não entenda isso, irmão. Talvez você não entenda isso, porque ainda há conceitos dentro de você e dentro de mim que nos faz questionar se de fato a ordem é essa. Mas eu te digo, nós vamos rodear 10, 20, 30 anos, 40 anos errantes no deserto para entender que de fato nós só precisamos disso, e então nós estaremos 11 dias de Canaã. Você entende, irmão? Então, irmãos, eu quero fazer uma súplica, um rogo. Reveja os passos de tua vida à luz desta ordem. Para um pouquinho de ver esse lado aqui e faz o lado contrário. Vá diante do Senhor
e consagre-se, abra-se diante dele. E você vai entender o que eu estou falando, irmão. E você vai entender isso em níveis cada vez mais profundos. Primeiro o Senhor vai tratar as coisas grotescas, aquelas coisas mais escancaradas, aquelas coisas que muitas vezes não deveria nem estar nomeado entre nós. Mas aí daqui a pouquinho, irmãos, ele vai chegar naquela poeirinha que está lá no coração, aquela areia que está misturada com uma suposta espiritualidade. E ele vai começar a tratar aí aqueles bichinhos que estão escondidos debaixo da pedra, que ele vai falar: tira a pedra para eu lançar a luz. Ele vai fazer esse processo, irmão. Ele vai fazer esse processo. Então, irmãos, nós precisamos compreender de uma vez por todas, como diz Efésios 2:10. Nós citamos esse verso quantas vezes, irmãos, mas nós não prestamos atenção na ordem estabelecida ali. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas o que vem antes das boas obras? Vem que nós somos feitura, poema de Deus. Deus deseja escrever algo em nós. Paulo vai usar uma outra linguagem. Se não me fale, 2 Coríntios capítulo 3, quando ele vai dizer que nós somos cartas vivas. O Espírito Santo deseja escrever algo em nós. Ele deseja trabalhar primeiro as nossas vidas, para que então andemos de acordo com as obras que ele já preparou. Você entende, irmão? Como que você vai descobrir as obras se você não vive na comunhão? Eu vou chutar, talvez Deus está nisso, eu me envolvo nisso, se eu estiver errado, Deus me corrige e tal. Irmão, comunhão, e toda obra é fruto da comunhão. É como se nós estivéssemos a sós com Deus, retirado. O Senhor lá vai gerar, além de trabalhar a nossa vida, vai gerar também demandas, encargos específicos. Nós saímos desse ambiente, só para você entender, saímos desse ambiente levando a comunhão, né? Levando essa comunhão que cultivamos a sós com Deus. Fazemos algo, Senhor, volto logo para lá. Entende? Nós não nos vislumbramos com fazer, nós entendemos que o Senhor nos dá o que Ele quer que nós façamos. Você está entendendo essa figura, irmãos? Nós muitas vezes temos um pequeno tempo de comunhão e depois ficamos lá no serviço perdido. Irmãos, quantos hoje têm perdido Deus na obra de Deus? Nós já ouvimos isso. E você pode dizer: mas nós aqui estamos livres disso. Irmãos, não estamos. E se você olhar o cenário geral, você vai entender que a maioria dos nossos irmãos, e dizemos isso com lamento, eles estão perdidos nas coisas de Deus, quando Deus quer mesmo é eles mesmos. É fazer algo genuíno neles, formar o caráter de Cristo neles. E eles estão perdidos, procurando fazer coisas para Deus. Irmãos, nós não somos apenas trabalhadores para Deus. Nós não somos isso apenas, irmãos. E nós precisamos entender isso. Hebreus também respeita essa mesma ordem. Hebreus traz o pano de fundo de 2 Coríntios 3,18, que fala que é contemplando a glória do Senhor que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Como começa a carta aos Hebreus, irmão? Com as 7 glórias de Cristo. Não é assim? Sabe quando que a carta aos Hebreus, preste atenção, sabe quando que a carta aos Hebreus ela vai começar a tocar em assuntos práticos, assuntos de fazer? Sabe quando? A partir do capítulo 10, verso 19. No capítulo 13 a carta acabou. A maior ocupação da carta não é com o fazer. Eu quero procurar demonstrar esse princípio em 2 textos conhecidos por nós. O Senhor já nos falou através da vida de outros irmãos. Vamos primeiro em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, vamos ler os versos 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então veja primeiro, irmãos, verso 13, parte final aí do verso 13. E vieram para junto dele.
Veja a nota. Então designou 12, o que diz agora? Para estarem com ele. Primeiro, e, aí vem o fazer. Primeiro é para estarem com ele, e para os enviar a pregar e etc. Irmãos, eu também queria chamar a atenção nessa preposição que aparece aí, nessa expressão do verso 14, para estarem com ele. Essa preposição aí, com. Simples, né? Já ouvimos tantas vezes, quantos há nas escrituras, né? Mas sabe qual o sentido dela aqui? Sabe quais são os significados dela aqui? Desse estar com ele? Esse estar com ele irá produzir duas coisas. Preste atenção nisso. Estar com Jesus, se manter aí nessa posição bendita, vai realizar duas coisas em nós. Primeiro, semelhança de caráter. O caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Nada, nenhuma outra coisa tem a capacidade de formar o caráter de Cristo em você, irmão e irmã. Se o tempo tem passado e não tem existido ou não tem sido desenvolvido verdadeira maturidade em nossas vidas, é porque nós temos falhado em estarmos com Jesus, em estarmos com Ele. Segunda coisa que vai produzir: primeiro, semelhança de caráter. Segundo, verdadeira cooperação. Essas duas coisas são frutos de estarmos com o Senhor. Ele vai produzir o seu caráter em nós e nós vamos cooperar de maneira genuína, adequada, segundo o querer do Senhor. Ainda no capítulo 6 desse mesmo evangelho, essa cena tão maravilhosa também. Alguns tiveram a oportunidade de estudar esse evangelho com outros irmãos, né? Capítulo 6, versos 30 a 32. Voltaram os apóstolos, aquele mesmo lá, que ele separou para estar com ele, e então os enviou, né? Esses voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse, diante do que eles queriam apresentar desse relatório, né, de quantos feitos e ensinos fizeram, o Senhor diz assim: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Você está entendendo, irmãos, aonde está a preocupação de Jesus? Os discípulos, eles chegam com seus relatórios, querendo falar o que tinham feito e ensinado, mas o Senhor se preocupa com eles. O Senhor notou o cansaço, né? Devido a toda a demanda que tinham aqueles discípulos. Porque, irmãos, esse princípio é imutável. A obra de Deus somos nós. Deus não nos vê como simples empregados, como simples trabalhadores que devem vir ali e apresentar relatório e quantificar coisas que têm feito. Não, irmãos. O Senhor está preocupado sobretudo conosco. Ele quer realizar algo de maneira genuína. E tudo que conta para Deus, tudo que tem valor, tudo que é ouro, prata e pedras preciosas, 1 Coríntios 3, é fruto da comunhão real com Deus. Tudo será medido aí, irmãos. Porque também o mesmo 1 Coríntios 3 diz que há obras que são madeira, feno e palha. Que quando o fogo do dia do Senhor provar essas coisas, elas se tornarão em nada. Já imaginou, irmãos, quantas coisas fazemos em nome de Deus e às vezes o Senhor não está nisso? E quando o fogo provar, nós achamos que estamos com uma grande recompensa, né? Porque em nossa cabeça, recompensa está ligada à quantidade. E vai vir o fogo do juízo do Senhor e vai consumir todas essas obras que a gente acha que é grande, né? E às vezes aquela coisinha, irmãos, sabe? Que veio como fruto da comunhão e teve uma resposta em fidelidade de nossa parte, como por exemplo Epafrodito, que recentemente citamos. Ele vai levar uma oferta para Paulo, vai cuidar de Paulo, e Paulo dá aos filipenses a carta, né? Você imagina, irmão, que valor teve essa visita de Epafrodito? Então nós somos contra a visita? Somos contra o cuidado? Somos contra o fazer? Não, irmão, não. Nós somos contra o ativismo do simplesmente fazer sem direção do Senhor.
Porque toda obra que é feita fora da comunhão, de uma relação real com o Senhor, obras que são feitas por conta de pressões externas, obras que são feitas porque homens nos dizem para fazer, né? E então nós fazemos elas, cedemos, são as correntezas, irmãos. Essas são as correntezas. Então a vida cristã não é pautada nisso aí não, que nós cuidemos do nosso coração. Se nós compreendermos bem esse princípio, nós não seremos levados por essa correnteza das atividades e o nosso serviço será um serviço eficaz, porque é Ele quem nos dá o que devemos fazer, irmãos. Não é homem nenhum que dita uma cartilha de coisa que você tem que cumprir, não, irmãos. Há um calendário celestial da parte do Senhor, há as obras que Ele preparou para cada um, e essas obras que nós devemos andar. Então, se você não tem entendido muito bem o que o Senhor quer de você, como diz o irmão Stephen Cong, permita que a vida cresça em você. Permita que a vida cresça, irmãos. A vida vai dar forma às demais coisas. E isso será em diversidade. Isso será em diversidade em nosso meio, irmãos. Cada um com o seu encargo. Muitas vezes alguns que nós medimos sempre pelo ver, vão ter uma grande obra de fazer isso e aquilo, às vezes ministrar em outros lugares, falar a muitas pessoas. Outros às vezes vão ficar sempre ali escondidinho. Mas, irmão, você acha que o Senhor não está vendo esse trabalho? Né? E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 12, falando da figura do corpo, ele vai dizer que Deus dá muito maior honra àquilo que menos tem. Entende? É porque a gente mede pelo ver, mede pela quantidade. Isso é um conceito humano, isso é um conceito mundano, irmãos. Nós vamos mudar a nossa mente para uma mente da palavra. E então nós precisamos, irmãos, compreender e nos alegrarmos com a nossa esfera e com a esfera do outro. E assim nos complementarmos, é assim que o corpo trabalha. Você imagina se todo mundo quiser fazer a mesma coisa, quem vai fazer as demais tarefas? Né? E até porque, irmãos, muitos, infelizmente, no nosso dia, têm feito coisa aí, têm ocupado púlpitos e nunca receberam o chamamento do Senhor. Nunca. Têm falado em nome do Senhor, mas não foram comissionados por Ele. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Tome cuidado com quem você tem ouvido. Guarde teu coração. E teu coração, irmãos, ele é o lugar final. Você tem que guardar os teus ouvidos. Tudo começa no ouvir. O que você ouve, quais mensagens, o que você tem assistido na sua televisão, as séries, o que você tem lido, o que você tem ocupado sua vida, irmão? Né? Nós nos ocupamos com tudo menos com Cristo. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. E a quarta correnteza, complementar já, meio que inserir ela aqui já na fala, é a correnteza das falsas doutrinas. Não é novo para ninguém, né, irmãos, que nós estamos sendo bombardeados por milhões de informações e elas estão vindo de todos os lados. E essas informações que supostamente são sobre o Evangelho ou são o Evangelho, elas vão entrando sorrateiramente nas nossas casas. Nós vamos permitindo, aqui está a responsabilidade dos homens, a responsabilidade dos homens, do governo do lar, irmão, irmã, irmão em específico. Direcione e governe teu lar, irmão. Tenha uma voz de Deus que direcione. Seja profeta, rei e sacerdote para o seu lar. Traga uma palavra de Deus, vá diante de Deus e venha com uma palavra de Deus para o seu lar, que direcione sua esposa, que direcione seus filhos. Isso é papel dos homens. E a mulher cabe o papel de submeter e auxiliá-lo. Submissão, irmãos, não é inferioridade. Não, irmãos, irmãs, se vocês soubessem o valor que há numa mulher que ocupa a esfera adequada, que valor há num lar onde o governo de Deus, irmãos, está instaurado de fato, onde cada um desempenha o seu papel. Que coisa preciosa é isso, irmãos. Isso irá refletir na igreja, irmão. Isso irá refletir na igreja. Então, irmãos, nós precisamos nos cuidar. Como essas coisas têm entrado sorrateiramente na sua casa? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. O que hoje você permite, porque você acha que não tem nada a ver, que há uns tempos atrás você não permitia, porque você entendia que antes o Senhor não permitia? Então tome cuidado com isso, irmãos, porque nós vamos cedendo às pequenas correntezas. É aí que está a negligência. Então, irmãos, que nós possamos de fato cuidar, cada um, lembra do período da restauração? Cada um cuidando em frente da sua casa? Essa é a responsabilidade de cada um, irmãos. Precisamos compreender, homens,
Precisamos colocar muros, no sentido de guardar o que deve ficar dentro da nossa casa e manter fora o que deve ficar fora. Muro é governo, muro é limitar também, muro é dizer não, muro é direcionar, às vezes, irmãos, às vezes a mulher quer ir por outra direção, mas você tem clareza porque tem ido diante do Senhor, de que a direção não é aquela. Você ouve tua mulher, você não a despreza, mas você segue convicto, firme naquela palavra que recebeu do Senhor. E às vezes o fruto vai vir daqui 5, 10 anos. Você vai ver o fruto de uma atitude simples, de não ter permitido ou de ter permitido certas coisas. Então, irmãos, essas relações, irmãos, de negligência permeiam tudo. Então, irmãos, essas informações elas vão entrando de maneira sorrateira nas nossas casas, nos nossos corações. E essas coisas não tem nada a ver com o Evangelho, irmão. Tem um nome de Evangelho, mas não tem nada de Evangelho. É o que Paulo chamaria de outro Evangelho. E ele disse que até se mesmo nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse outra coisa, que seja anátema esse. Então nós precisamos ser sérios com a palavra, irmãos, termos temor de Deus. Essas coisas que têm sido dito não passam de métodos humanos, de opiniões de homens e até mesmo de ensinos de demônios. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, dizia que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceiras no ouvido e dariam lugar a falsos ensinos de demônios. E esses ensinos, irmãos, não estão só na rua, não. Esses ensinos estão nos púlpitos. Estão sendo ocupados por falsos mestres e estão cercados por pessoas que desejam isso. Falsos mestres é o juízo de Deus para o seu povo, para um povo que não o quer, para um povo que não o deseja verdadeiramente, por um povo que não quer vê-lo na sua palavra. Então os dois lados responderão. Os mestres, com muito maior rigor, serão medidos. Se soubessem da seriedade do que é ministrar a palavra de Deus e falar em nome de Deus. E por outro lado, aqueles, irmãos, que querem essa papinha, essa coisinha aí diluída, esse evangelho, vamos dizer assim, entre aspas, de coach, que fica aí elevando o ego. Irmãos, nós precisamos de cruz, nós precisamos falar sobre pecado, nós precisamos confrontar as nossas vidas. E esses irmãos querem se cercar dessas coisas, sabe? Dessas coisas românticas, bonitas, que parece uma coisa boa, floreada, mas, irmão, se você vai a fundo, isso é ensino de demônio. Isso é pretexto de humildade. Esses irmãos que têm ocupado púlpitos com supostas visões de anjos e têm recebido isso e aquilo do Senhor e têm dado direção de sei lá para onde e têm levado a igreja por tantos caminhos, irmãos. Mas eu não estou falando isso somente como uma crítica aos de fora, eu estou falando para nós guardarmos os nossos corações. Porque começa na negligência, daqui a pouco nós estamos num contexto como esse, ouvindo essas mesmas coisas. E o pior, dizendo amém, como se viesse de Deus, né? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com esses, que já dizia um profeta, com esses palhaços que têm ocupado púlpitos. Eles fazem gracejos, né? Ficam ali gerando entretenimento para as pessoas. Nada de evangelho, nada de seriedade com a palavra. Que nós não sejamos esses. Não se assente para ouvir, irmão. Não abra seu YouTube. Não deixa eu ver só. Não, irmão, não faça isso. Porque é na curiosidade ali de uma fala, irmão, toca numa coisa que acha um correspondente em você. Entende? Nós precisamos nos guardar, irmãos. Vá a fontes sérias. Irmãos que Deus usou na história da igreja e que tem usado nos nossos dias. Vá a essas fontes. Você não vai ouvir nada do que você quer ouvir, irmãos. É aí que você tem que ficar, né? É onde você é confrontado. Se você estiver, irmãos, sorrindo demais, feliz com uma mensagem, toma cuidado, irmão. Tem que gerar um confronto, irmão. O próprio ensino, não estou falando de um irmão que é incisivo no exortar, não estou falando disso. Eu estou falando que o próprio ensino deve gerar algo real para nos fazer ir diante do Senhor. Entende? Então, irmãos, tenhamos cuidado com isso. E se você está em um ambiente onde a palavra de Deus é tratada com seriedade, valorize. São poucos os ambientes onde a palavra é o centro. Quando olhamos, não estou dizendo que é só aqui, mas quando olhamos um contexto maior, né, nós vemos um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que ainda tem procurado perseverar. E pós-pandemia, irmãos, foi uma coisa bem para provar mesmo os corações. Porque se já tinham poucos, agora tem menos ainda, né? Aqui e ali.
Agora, o contexto da massa, irmãos, você não vai ver essa seriedade com relação à palavra, você não vai ver a centralidade de Cristo, você não vai ver. Então, tenha cuidado com isso. Para esse ponto, é difícil, né, irmão, citar um texto só, né? Paulo ele vai usar 3 escritos em especial para tocar nessa questão de doutrina. São as chamadas cartas pastorais. Então aí você tem um campo para você estudar a respeito disso. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas 3 cartas. Paulo tem nelas um tremendo encargo a respeito da doutrina. E em especial 1 e 2 Timóteo foram as últimas cartas escritas por Paulo. 2 Timóteo é a última. E ele está ocupado com doutrina. Nessas 3 cartas, a palavra doutrina vai aparecer 11 vezes nessas cartas. E eu queria citar apenas um verso. Eu gostaria que você fosse comigo, nós já estamos caminhando já para encerrarmos. Vamos a 1 Timóteo capítulo 4. Mais 10 minutos e eu termino. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Separei esse verso porque ele é muito especial. Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo, que era um irmão responsável na igreja em Éfeso, e ele vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É um texto muito especial, porque Paulo tinha tanta coisa para falar para Timóteo, né? De recomendações, de coisas, mas é como se ele resumisse tudo nesse verso. Ele fala: Timóteo, cuida de você, cuida do teu estado diante da palavra e cuida de manter a doutrina intacta. É aqui que ele vai escrever que a igreja é, capítulo 3, logo antes aí, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está dizendo: Timóteo, cuide do teu coração, para que ele não se torne indiferente diante da palavra. Cuide do teu coração, para que você não seja negligente com a palavra. Ele vai usar isso. Não te faças negligente, né? Ele vai escrever a Timóteo também. Então, cuida de ti e da doutrina. Porque se você fizer isso, irmãos, olha que tremendo. Se você fizer isso, você vai salvar os demais. Está entendendo, irmãos? É como se Paulo estivesse dizendo assim: a verdadeira ajuda para os outros, Timóteo, está em você guardar você e a doutrina. Guardar-se com um coração adequado diante da palavra e guardar a doutrina. Isso será salvação para os que te cercam. Tremendo, irmão. Porque nós queremos fazer tanta coisa em prol do outro e esquecemos o mais básico. E isso aqui não é só para quem é encarregado na obra de Deus, não, irmãos. Para quem tem uma função, vamos dizer assim, de ministério da palavra. Esse princípio se aplica, irmãos, na sua família, se aplica no seu trabalho, se aplica em qualquer esfera. Cuida de ti e da doutrina. O que o Senhor te confiou, irmãos, ao longo desses anos? Quais são os fundamentos que você não deve abrir mão? Quais são as coisas que você deve manter intacto ali, reservado, não permitir que ninguém toque nisso? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, irmãos, vamos retornar para Hebreus, vamos já caminhar aqui para concluirmos. Eu quero só colocar algumas coisas ainda nessa exortação, mas serei mais breve. Hebreus capítulo 2. Vamos ler os versos 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então o que fica... Melhor, vamos terminar o verso. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que fica claro para nós, irmãos, nesses versos 2 e 3? Fica claro para nós, irmãos, é que certamente haverá retribuição. Isso é claro. Isso é um ensino também dado a cristãos. Haverá disciplina. E é por isso que nós devemos nos apegar às verdades ouvidas. E o pano de fundo aqui, tomando como contexto os anjos, a lei e toda aquela situação já citada em outros momentos. Se no Antigo Testamento, então, a violação da lei, ela recebia o seu justo castigo, o que acontecerá com nós, ou conosco, cristãos, que negligenciam uma tão grande salvação? E qual é essa tão grande salvação? Aquela que já foi falada no capítulo 1, a revelação dada no Filho,
que é uma revelação muito superior àquela que foi dada por meio de anjos, que é a lei, os mandamentos. Então, irmãos, é muito importante dizer, repetindo, que haverá retribuição, haverá disciplina para aqueles que vivem dessa forma. Esse é um pano de fundo da carta aos Hebreus. Então, irmãos, nós não podemos ser levianos. Nós não podemos tratar a vida cristã como uma coisa de brincadeira. Nós vamos ser sérios diante da palavra, sérios diante daquilo que o Senhor tem nos concedido. E é muito importante dizer que aqui não está se referindo, já citado nessa noite na abertura, não está se referindo a um pecado aberto, não está se referindo a uma amizade descarada com o mundo, mas está se referindo a uma simples negligência, né? Entre aspas, uma simples negligência. E está nos dizendo que essa negligência será retribuída, será disciplinada por parte do Senhor, né? Então nós precisamos ter cuidado com relação a isso. E essa palavra negligenciarmos, que aparece no versículo 3, ela é uma palavra muito especial também. Ela aparece em mais 4 lugares no Novo Testamento, mas eu queria relacionar ela com apenas uma menção. Então a palavra negligenciarmos, no versículo 3, ela aparece em mais 4 lugares no Novo Testamento, mas nós vamos separar apenas um lugar, e eu gostaria que os irmãos fossem comigo. Mateus capítulo 22, para que nós entendamos o que significa negligenciar. Já temos falado sobre isso, mas creio que será de mais ajuda aqui para nós também. Mateus capítulo 22. Vamos ler apenas os versos 1 a 5. A expressão vai aparecer no verso 5. Diz assim, estamos no contexto da parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, aí está a expressão. O que significa negligenciar? Não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, irmãos, você está vendo aí o que significa negligência através da parábola das bodas. Esses convidados não se importaram com o convite do rei. Não preciso nem interpretar essa parábola, né, irmãos? Parece clara para nós. E por que eles não se importaram? Aqui está mais uma coisa que é capaz de nos influenciar e de ser motivo de negligência para nós. Sabe qual é? Estarmos ocupados com negócios pessoais. De tal ponto, a tal ponto, que o rei já preparou as bodas, já fez o convite, mas nós vamos para o nosso negócio, para o campo, vamos cuidar daquilo que é próprio, daquilo que é pessoal. Então, negligência também envolve colocar os nossos interesses acima dos interesses de Cristo. Os nossos projetos passam a ocupar o centro do nosso viver, a tal ponto que o rei, então, tendo preparado tudo, enviado o convite, os seus convidados não se importaram. É como se o Senhor estivesse nos chamando para algo tão precioso, né, no contexto da carta aos Hebreus, para o avanço e maturidade, para entrarmos em tudo aquilo que Ele tem para nós de recompensa e etc., mas nós não nos importamos com isso, porque estamos mais ocupados com os nossos projetos pessoais. E aqui nos lembramos de Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro, não é mesmo? E lá diz: bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se com linho finíssimo. Então, irmãos, por que é importante para nós nesse assunto de negligência? E aqui eu encerro, vou deixar o assunto da tão grande salvação para concluir no próximo momento e entrarmos na sessão de ensino. Por que esse assunto é tão importante para nós, da negligência dentro do contexto das bodas? Porque, irmãos, no que toca a nós, deixando de lado agora os eventos da vinda do Senhor, estou falando daquilo que toca a nossa responsabilidade. Por que o Senhor ainda não retornou? Porque nós não estamos prontos. O Senhor já preparou as bodas, já colocou o vestido no cabide, e Ele tem falado: levanta-se, ataviem-se, preparem-se para encontrar comigo.
mas a noiva não tem se importado. Ela está indo atrás dos seus próprios negócios. Então, irmãos, 2 Pedro capítulo 3, verso 11, um bom texto para você anotar e meditar depois, diz que nós devemos não apenas esperar a vinda do Senhor, mas nós temos a capacidade de apressá-la. Então, porque o Senhor ainda não retornou? No que toca a nós, deixando de lado os eventos, o Senhor ainda não retornou porque a sua noiva não está ataviada. Ela está mais preocupada com os seus negócios do que com Ele. 1 João capítulo 3, verso 3 também, e aqui eu termino, já fechei a Bíblia. 1 João 3, 3. No contexto também da vinda do Senhor, diz que aquele que tem esperança da vinda do Senhor, que sabe que de fato o Senhor vai voltar, que o aguarda com um verdadeiro maranata em seu coração, esse deve se purificar de toda injustiça para aguardá-lo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. E a preparação, e aqui eu concluo, a preparação, ela passa, num primeiro aspecto, em nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, não sermos negligentes com aquilo que temos ouvido. Vamos orar, que o Senhor possa continuar falando a nós. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tua palavra tem sido para nós viva e eficaz. Tem sido penetrante, Senhor. Tem exposto de fato os nossos corações. Mas também tem apresentado para nós um caminho tão maravilhoso, pelo qual podemos nos achegar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque há um trono estabelecido de graça para nós. E todas as vezes que o Senhor lança a Tua luz sobre nós, é para que nós possamos ir a este trono de graça. O Senhor não nos descarta. Isso é maravilhoso, Senhor. Mesmo conhecendo os nossos corações, o Senhor não nos descarta. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão e cada irmã que aqui se encontra. Aqueles que não puderam vir, Tu sabes, Senhor. Fale a cada um, Senhor, profundamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.